Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Está acontecendo aqui em Goiânia, no Sistema OCB Goiás, um evento voltado para a agronomia, para os engenheiros agrônomos. As estratégias para os engenheiros agrônomos do Brasil. E um dos palestrantes desse evento é o diretor executivo do SINDAG, Gabriel Colli, que já é sócio nosso, né? Como é que você está? Tudo bem? Tudo certo. Prazer em encontrar você mais uma vez na sua terra agora, né? Goiás, né? Acho que é a primeira vez aqui, né, que a gente se encontra. Já encontramos em outros lugares, mas aqui é a primeira vez. Exatamente. Tava na hora, né? De encontrar aqui. Vim pegar um calor também para cá, né? Exatamente. O que você está fazendo aqui num evento para engenheiros agrônomos? Primeiro, agradecer o convite do presidente da Confaiab, o Francisco, que vem nessa proposta de inovar. E ele usou na palestra de abertura aí, que aí tem total sentido com a minha presença aqui, que ele quer cada vez mais um engenheiro agrônomo conectado com a sociedade, conectado com as tendências, conectado e trabalhar muito a comunicação e capacitado. Ele usou o termo 3Cs, inclusive, né? Conectado, capacitado e trabalhar a comunicação. Então, os motivos de estar aqui é mostrar o mundo da aviação agrícola, onde é que tem oportunidade para os engenheiros agrônomos trabalhar. Porque fica claro que a gente tem uma transformação na educação, no mercado de trabalho, o acesso, nem todo mundo que acaba fazendo agronomia consegue trabalhar na área. Então, o foco do evento aqui é discutir essas estratégias. Bom, como é que a gente ajuda todo mundo que está dentro das mais de 500 escolas de agronomia a, quando sair com o diploma, de fato conseguir trabalhar na área que está buscando. E o meu foco aqui é mostrar o que a gente tem na oportunidade, como esse agrônomo pode trabalhar na aviação agrícola, seja com o avião, seja com o helicóptero, seja com o drone, seja na gestão, na organização, é dar um panorama, porque pouca gente conhece, né? Você conhece muito bem já, né? Já conversamos muito sobre o setor, mas muitas vezes as pessoas não têm noção. E mais do que isso, a agronomia e a aviação agrícola têm total relação desde o começo. O primeiro voo agrícola foi em 1947, no Brasil, organizado por um piloto e um agrônomo. Então, desde que começou a aviação agrícola no Brasil, a agronomia tem relação. Então, também estamos aqui por isso também. Como que o engenheiro agrônomo pode atuar na aviação agrícola? Primeiro ponto, legalmente, toda empresa de aviação agrícola precisa ter um responsável técnico e tem que ser agrônomo. Então, mas o que a gente quer reforçar muito aqui, né? É como que ele pode trabalhar. Primeira posição, responsável técnico. Mas não só assinar. Se é só para assinar, não resolve. O que a gente está buscando aqui, falava muito com o presidente aqui, é aquele agrônomo que de fato entenda da profissão, que entenda da aviação agrícola. Então a gente tem dentro do nosso portfólio de capacitação do SINDAG e do IBRAVAG também, que é um curso de coordenador em aviação agrícola. O que isso quer dizer? Quem quer ser responsável técnico de uma empresa de aviação agrícola hoje pode fazer essa capacitação, já é agrônomo e quer ser responsável técnico. Então faz essa capacitação de coordenador em aviação agrícola, sendo agrônomo, e já se habilita para entender mais o setor e de fato ser um coordenador que possa trabalhar na gestão, que possa de fato orientar e de fato ser o responsável técnico. Isso vale também para os drones. Toda empresa de drone hoje precisa de um agrônomo responsável técnico que assine os receituários e que esteja no campo. Então esse é o primeiro ponto, é como o agrônomo pode trabalhar. E quando a gente fala em tecnologia, em produção de alimentos, eu não enxergo ninguém melhor preparado que o agrônomo para estar envolvido com isso. E usando o termo aqui que o pessoal está usando no evento aqui, que é trabalhar segurança alimentar, que é prover alimento para todo mundo, o agrônomo tem que assumir esse papel real. Nós temos aí, falamos um pouco dos números, temos aí mais de 20 mil drones de pulverização já no mercado no Brasil. Porém, infelizmente, menos de 20% só deles é um agrônomo que está trabalhando na operação, na coordenação disso. São outras pessoas, e nada contra quem está operando. Mas no nosso entendimento, para que o resultado seja ainda melhor, o agrônomo pode assumir, pode e deve assumir esse papel. Porém, para isso, ele tem que estar qualificado, capacitado, o que muitas vezes a instituição que ele veio talvez não deu essa formação. Então tem que buscar fora, seja no SINDAG, no IBRAVAG, na OCB, no Senar. A gente quer motivar que ele busque esse conhecimento para ele assumir esse papel. Tem oportunidade. As fazendas querem, o produtor quer, as empresas querem, o mercado quer, as empresas aí estão buscando
profissionais, ele precisa estar capacitado para isso. O que a gente tem clareza é que a formação que ele está saindo da agronomia é muito insuficiente. Então, ele precisa buscar mais. Só ir na sala de aula, os que vão, né? Porque tem algumas que não precisa nem ir na aula, né? É só ir buscar o diploma no final. Não estão saindo com a qualificação necessária. Então, tem que buscar para poder ocupar as posições que existem, né? Pegar só no SINDAG hoje, nós temos 289 sócios. Tem, no mínimo, 15 procurando agrônomo responsável técnico, no Brasil inteiro, e não encontra. Não é que falta gente, falta preparado. Não é só ter o diploma para poder ocupar esse papel, porque é responsável. Responsável significa assinar a receita, acompanhar a aplicação e, quando cresce, chamar e lá dar a explicação, mostrar o que foi feito. Uma outra questão, eu estava assistindo algumas palestras aqui hoje, o pessoal falando a respeito de engenheiros agrônomos que querem empreender, mas que não têm conhecimento, por exemplo, de gestão. E nessa área dos drones, tem acontecido de engenheiros agrônomos adquirirem drones, né, querendo empreender, querendo começar um negócio. E como é que está, o SINDAG tem se preocupado com essa questão de ensinar esse profissional a ser um gestor, porque ele entende muito da área que ele atua, mas na área do empreendedorismo nem sempre. Esse ponto ele é fundamental e tem total relação com outro ponto que você perguntou aqui, né, sobre como o agrônomo pode ocupar essas oportunidades. Sim, a gente tem se preocupado em como auxiliar nesse processo de gestão, né, e inicialmente a gente fez muito isso com os pilotos agrícolas, porque hoje 82% das empresas de aviação agrícola hoje são oriundas de um piloto agrícola, que comprou um avião e virou empresário. E teve muitos problemas, porque ele não era um gestor, ele sabia voar. Aí teve que administrar uma empresa. Isso melhorou, equacionou, estamos muito melhores. Quando a gente traz aqui para a agronomia, é a mesma coisa. Quando você traz a questão do drone, muitos agrônomos que estão trabalhando com consultoria, com assessoria, são empurrados para ter um drone, seja de mapeamento ou, no nosso caso aqui, de pulverização. Ele tem um desafio, porque não é só comprar o drone, tem que administrar isso, tem que trabalhar a manutenção, a regulamentação disso, a prestação de contas disso, e a gente vê que não há essa preparação. Então tem que buscar, a gente tem algumas oficinas, estamos buscando isso, estamos incentivando agora a Confaiab, que é a confederação, né, das associações de agronomia, a proporcionar isso em todo o Brasil, junto com a Mútua, com o CREA, com o Confea também, para que justamente a gente possa ofertar isso, porque e tem um outro detalhe aqui que é importante, a gente tem que pensar sobre isso. Tem pessoal saindo da faculdade com 21, 22 anos, que sai no nível de tecnologia altíssimo. Agora, você tem um pessoal na faixa etária, lá do meu pai, de 60 anos, com conhecimento desse tamanho, 40 anos de experiência de campo, mas tem dificuldade de tecnologia, de mexer, de acessar. Só que tem um conhecimento 1000 vezes maior que o jovem de 21 anos. Então, a gente tem que pensar nessa faixa etária, 55, 60, 65, porque estamos vivendo mais, ainda bem. Como é que a gente ajuda ele a ter o acesso a essa tecnologia para que ele possa operar também e ofertar esse conhecimento? Porque se a gente unir o que os mais jovens têm de facilidade com a tecnologia, com a experiência de quem está há 40 anos no campo, a gente tem a receita ideal para isso. Isso é empreendedorismo, a gente precisa organizar, incentivar isso para que as oportunidades possam ser melhores aproveitadas. Porque o que a gente está vendo muitas vezes? Alguém com muita experiência, mas que tem uma limitação tecnológica, técnica mesmo dele, né? Acaba ficando fora, acaba não conseguindo participar. A gente viu isso muito na pandemia, onde muita gente não conseguia participar de uma reunião online, não sabia mexer, clicar, não conseguia entender, instalar no computador, no celular, e acabava, infelizmente, ficando fora do circuito. Então a gente precisa inserir todo mundo, né? Eu falava com o pessoal no evento aqui, a gente tem que ser inclusivo, a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala com tecnologia. Tem que pensar, ok, mas quem vai operar? Não adianta só quem tem facilidade, mas não tem conhecimento técnico. E o nosso desafio no campo hoje, quando a gente fala em agronomia, é técnico, é baixo conhecimento. Você tem faculdade de agronomia dando 3 horas de aula sobre soja. Depois ele vai para o Mato Grosso trabalhar, vem para Goiás trabalhar. Porque ele sabe soja nada. Então vai aprender no campo, fazendo umas
algumas coisas não muito legais aí e dando prejuízo para alguém. Então, a gente precisa incentivar, trabalhar muito sobre isso. Por isso que estamos aqui, né? Por isso que o tópico do evento é estratégia. É que a gente pense estrategicamente para mudar isso ali na frente, porque o tempo vai passar de qualquer forma. Agora, o que a gente faz agora para que esse cenário seja melhor ali na frente? E a pauta empreendedorismo é fundamental, e aí fechando o raciocínio aqui, no nosso mapeamento, nós temos hoje no SINDAG 68 empresas de drones de pulverização. As melhores que a gente tem hoje, quando eu falo melhor, é aquela que está bem sucedida, consegue ter clientes e ter lucro. São poucas, é menos de 10%. Todas elas são geridas por agrônomos. Eu vou fazer um breve intervalo comercial e eu volto já já, continuando essa minha prosa com o Gabriel Colli. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Falando ainda um pouquinho de drone, o crescimento desse setor no Brasil, ele é muito grande, né? Crescimento absurdo. Se nós olhar aqui do ponto de vista do setor aeroagrícola, a gente teve aí 70 anos, o Brasil está chegando em 3 mil aviões agrícolas, que é um excelente número. Estamos prestes a ser a principal frota mundial de aviões. Porém, de drones é isso por mês que entra no Brasil. Nós vamos chegar a final do ano que vem, quem sabe um pouquinho mais, com 40 e poucos mil drones de pulverização. Para cada drone, um responsável técnico, para cada drone, uma questão de manutenção, tudo isso. Então, é um crescimento que a gente não está pronto para dar conta. Nem quem fiscaliza, não tem agrônomo preparado para dar conta de ser o responsável técnico de uma empresa dessas, porque isso é muito diferente de qualquer coisa que a gente já viu. E os drones estão mudando toda hora. A gente demorou para entender isso. Como eu trabalho com aviação há mais tempo, do que drone, né? O drone veio depois. O avião tem manutenção, você troca. O drone não, o drone vai fora. Passa 1 ano e meio, 2, troca a tecnologia, encosta. É igual ao celular. Esses dias eu ouvi uma explicação do fabricante de drone. Não, para você entender. O drone é igual ao celular. Vai dar um tempo, tem que jogar fora. E troca. Passa para alguém, ou dá para um filho brincar aí, passa para alguém fazer outra coisa, porque ele não vai ter capacidade para. O drone é a mesma coisa. Então os drones estão cada vez com mais tecnologia embarcada, fazem cada vez mais coisas sozinhos e vão aumentar a capacidade. Hoje o maior drone regulamentado no Brasil tem 72 litros, mas daqui a pouco vai ter 100, vai ter 150, vai ter 200 litros. E aí nós vamos ter mais desafios, né, para que isso seja feito de forma responsável, porque ali dentro tem produto, seja químico ou biológico, tem uma responsabilidade, tem espaço aéreo para cuidar disso também. Então, ao mesmo tempo que tem formas de trabalhar aí dentro, mas também tem muita responsabilidade. Por isso que o termo que eu uso muito é responsabilidade técnica. A gente tem que olhar sim, mas quem assumir tem que se dar conta, que não é só fazer o que, infelizmente, alguns colegas agrônomos fizeram por muito tempo, que é só assinar. Você está colocando o seu nome ali, o seu CPF em algo. Então, você tem que ser responsável técnico de verdade e poder aproveitar essa oportunidade e, quem sabe, melhorar o indicador aí de muitos agrônomos não estarem dentro do mercado da agronomia, poder voltar através da tecnologia da pulverização aérea, seja aí com avião, e muito mais aqui com o drone, porque o drone tem muito mais opção para você poder entrar nesse mercado, justamente pela quantidade, né? O avião você não tem a empresa abrindo todo dia, drone não, drone a cada meia hora está abrindo uma empresa nesse país. Agora avião não, o avião é mais restrito. A legislação tem conseguido acompanhar essa mudança na tecnologia? Não. A legislação está longe de ser o ideal. A legislação, tanto é que no drone a primeira portaria do mapa ela é de 2021, ela já está em revisão. Deu 3 anos de uso, o mapa já entendeu, não ficou bom. Precisamos melhorar. O que eu costumo dizer? Que bom que tem, que bom que foi feito. O Brasil foi pioneiro nessa questão, correu e fez uma legislação, a gente participou de algumas discussões, mas foi o mapa que finalizou, que ajustou como ele entendeu lá umas coisas. Já colocou em revisão porque entende, primeiro, que tem que ser mais restritivo. O mapa, o Ministério tem que encontrar uma forma
de melhorar a porta de entrada. O que eu quero dizer com melhorar a porta de entrada? Não pode ser qualquer um que use. E aqui eu não quero dizer que nós vamos excluir pessoas que querem entrar no mercado. Não. O que eu estou dizendo, nós temos que proteger a vida das pessoas, porque nós estamos tratando de produto químico, produto biológico e espaço aéreo. Não pode ser qualquer um que vai entrar nesse mercado. Tem que ser mais organizado, nós temos que ter mais responsabilidade. Não pode ir na feira comprar um drone, carregar no porta-mala do seu carro lá e no outro dia tá aplicando no vizinho. Não pode ser assim, a gente precisa ser mais responsável com isso. Então, a gente deseja, né, que quem venda o drone seja também um pouco mais responsável legalmente para poder pelo menos informar, olha, eu vendi para o Divino agora, eu preciso ofertar para ele uma capacitação, eu tenho responsabilidade. Que eu vendi para ele, eu preciso ter responsabilidade. É um pouco do que a gente fala no agrotóxico, que é a logística reversa, né? De pegar todo o circuito, para proteger todo mundo. Para a gente poder colocar lá num rótulo de um produto certificado, legal, e teve aplicação com drone, foi feita pelo piloto fulano, na propriedade do fulano. Clica no QR Code ali, ele tem um receituário que foi feito, para nós ter tranquilidade. Né? Para quem consome nosso alimento está seguro. E aí você protege todo mundo que está nessa cadeia. Essa é a expectativa que a gente tem. Então hoje a legislação não atende que a gente precisa. Além dela não atender, ela não deixa claro o que o Estado tem que fazer. Né? O Ministério lá tem suas atribuições e quem está nos estados, em Goiás, por exemplo, o órgão da defesa fica perdido. Então, mas que parte? O que eu fiscalizo? O que eu não... O drone é comigo? Será também? Não, o drone não, mas o agrotóxico sim. Ok, mas o drone pulveriza agrotóxico também, então eu tenho que... Não, o drone é o mapa. Mas ele está com agrotóxico, então tem muita coisa que tem que acertar essa ponta aí e logo. E o crescimento está absurdo. É muito grande esse crescimento. Primeiro, reforçando aqui, que bom que está crescendo. Então nos dá oportunidade, estamos aqui, está gerando renda, receita, está vendendo e tem que continuar vendendo, está tudo certo. Agora nós temos que arrumar isso para que de fato o Brasil continue referência. Para que daqui a 5 anos a gente possa contar, olha, o Brasil tem 50 mil drones, X mil em cada estado, estão regulares, organizados, nossa produção está assim, está desse jeito, estamos crescendo. E o que a gente produz aqui é seguro. Temos segurança alimentar para mostrar para o mundo que é seguro, porque muitos se acusam o Brasil, né? Se acusam o Brasil que o Brasil não cuida do clima, que o Brasil não cuida das suas propriedades. Então, aqui é uma forma que a gente está tendo de organizar isso. Gabriel, vamos falar um pouquinho do Congresso. Vai acontecer agora, em agosto, né? O maior congresso do mundo, né? Da aviação agrícola. Qual que é a temática desse ano e quais são os grandes desafios? 19 e 21 de agosto, então, o Congresso da Aviação Agrícola no Mato Grosso, em Santo Antônio de Leverger, que é do lado de Cuiabá, são 30 quilômetros de Cuiabá, lá no aeroporto de Santo Antônio. O tema desse ano é um olhar para o futuro. Né? A gente vai ter alguns ambientes de discussão. Realmente, o que nos espera? O que a inteligência artificial vai afetar o nosso negócio? Essa transformação do digital, essa mudança das profissões, a mudança da comunicação. O que ela afeta o nosso negócio, essa integração entre os órgãos de fiscalização que a gente sonha que aconteça, como é que isso afeta o nosso negócio, o ambiente político, um olhar para o futuro, porque ano que vem temos eleição presidencial no Brasil, o Brasil é um país muito vulnerável a essas coisas políticas, ela influencia, então a gente vai discutir isso também, como é que isso impacta a nossa atividade, as guerras que estão acontecendo aí no mundo, como é que isso impacta o nosso negócio. Então, um olhar para o futuro nesse sentido. Bom, como é que a gente vai estar em 2030, 2035? O drone vai substituir o avião autônomo vai emplacar nesse país, vamos ter mais agrônomos, gestores das empresas, vamos ter empresas maiores para ter escala. A gente está vendo, a maior empresa de aviação agrícola do Brasil hoje está em Goiás, está em Catalão. Tem um volume gigantesco. Será que esse é o caminho? Será que o produtor rural vai continuar comprando avião? Quando ele começa a fazer conta, ele vê que não é rentável. Porém, ele está em regiões do Brasil que estão crescendo que não tem empresa. Então, é por isso que ele está crescendo. Será que a gente não tem que fazer um movimento, então, para abrir empresa no Pará, no Maranhão, em Rondônia, em Roraima e no Acre, que é onde mais estão comprando avião agrícola, obviamente, e no Mato Grosso? Então, esses são os temas. A gente vai discutir lá, né? Como é que a gente vai estar em 2027, 29, 31, 35... para que todo mundo que esteja no mercado possa se preparar para isso.
e quem queira entrar já entre sabendo esses desafios que a gente tem. Mostrar todo esse cenário de números, a gente falou aqui, quantidade de drone, de avião, de área, de produção, e no meio disso, como é que eu aproveito? Eu sou agrônomo, eu sou empresário, eu sou piloto, quero entrar, como é que no meio disso eu aproveito? Eu tenho uma empresa de comunicação, sou do Agro e Prosa, estou lá em Rio Verde, como é que no meio disso eu posso, quem sabe, ter um produto que atenda o Brasil inteiro na aviação agrícola, um podcast além de Goiás, que atenda o Rio Grande do Sul, que atenda São Paulo, como é que eu olho para isso? Como é que eu o pessoal das usinas para olharem para isso? Como é que eles podem me atender melhor? Esses softwares de gestão que estão surgindo, monitoramento em tempo real e principalmente toda essa questão do digital, né, inteligência artificial, como é que isso impacta o nosso negócio? Isso nos preocupa um monte se for mal utilizado, se as pessoas não se darem conta. Pode ser uma bela ferramenta, mas a gente precisa aproveitar essa melhor maneira possível. Fica o convite, né, para quem está acompanhando aqui, para que esteja conosco lá em agosto. Para a gente finalizar, a IA já chegou na aviação agrícola? Já chegou, nós já temos aí ferramentas que analisam dados das pulverizações em tempo real. E eu tenho visto isso recentemente e realmente é muito bacana, dá uma agilidade, então isso é muito positivo. Então já chegou, já está dentro do setor, nós já temos aplicação aí, onde está lá o avião, está fazendo a aplicação, a gente já está vendo o resultado, já está conseguindo processar isso e propor uma nova estratégia quando ele vier fazer a nova aplicação. Então isso mostra que sim, já chegou e vai chegar cada vez com mais força aí. Nosso próximo encontro, eu acho que é no Mato Grosso, né? Em agosto. Acredito que sim. Talvez antes, né? Vai saber, né? Talvez a gente vai visitar Rio Verde antes, né? Vamos ver como é que vai essa organização, mas se não, esperamos 19 a 21 de agosto. Vamos estar juntos lá no Mato Grosso. Obrigado, Gabriel. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.